Bom, vamos continuar hoje o nosso curso, não é? As nossas sessões da experiência que temos executado até agora. Como vocês podem ver aqui, hoje nós trataremos da descoberta do valor. Eu lembro que na aula anterior que nós vimos, a aula terminou quando a gente identificou um elemento que nós chamamos de V, e o final da aula foi o desafio de pensar qual é a substância de V, qual é a unidade de medida para esse tal V e qual é a forma que o V assume na sociedade. Portanto, espero que vocês tenham pensado no problema e tenham pensado numa solução. É isto que nós vamos tratar hoje. A descoberta do valor. Então, vamos iniciar o trabalho com o tal elemento V e depois vamos ver como ele vai se comportar e qual será o segredo que se esconde por trás dele. A primeira coisa é esta. Nós vamos, para encontrar o elemento V, foi a partir do mercado que nós descobrimos que ele deve existir, quer dizer, nós não vimos ainda ele, mas descobrimos que ele precisa existir através de uma dedução lógica. Foi logicamente que nós admitimos a necessidade de existir um elemento V que nós não estamos, por enquanto, vendo. E essa observação que nós fizemos foi através do mercado. Então vamos novamente recriar o mercado. Está aqui nesse cantinho. O simbolismo é o mesmo que nós utilizamos na aula anterior. Aqui nós temos o produtor P1 e o produtor P2. Eles se relacionam no mercado. Eles são produtores das mercadorias M1 e M2, que nós supomos que eram casaco e batatas. E a relação A para B foi exatamente a relação de um casaco para 150 kg de batatas. Então foi isso que nós vimos no mercado. Nós descobrimos que por trás dessa relação aqui, quantitativa e qualitativa, há um mistério, porque isto aqui, do ponto de vista da ciência, da unidade de medida, isso não pode existir, isso é uma aberração, é um paradoxo. Então nós estamos investigando, temos de encontrar uma lógica que explique a existência desta realidade que nós estamos assistindo aqui no mercado. Bom, vamos observar mais um bocadinho o mercado para ver se a gente descobre alguma coisa. A gente pode passar aí uns 3 ou 4 dias olhando o mercado, que a gente não vai descobrir mais nada. Ou seja, o método de recorrer ao mercado e observar o que aí se passa esgotou-se. Porque aí não é possível descobrir mais coisa nenhuma, que o mercado é uma aparência. O que é que nós vamos fazer? Vamos sair do mercado e ir para fora do mercado. Ora, fora do mercado o que existe é a produção. Então nós vamos regredir para o processo de produção dessas mercadorias para ver o que é que se passa lá, o que é que acontece fora do mercado na produção. Então, vamos imaginar aqui os nossos dois produtores P1 e P2 e vamos verificar primeiro o produtor P1, que é o alfaiate. Temos o produtor P1, alfaiate, e ele é um homem que tem força de trabalho. A gente já viu que essa força de trabalho tem que ter determinadas especificidades, por isso ele tem que ter uma profissão, que é a profissão do alfaiate. Ele precisa mais dos meios de produção, nós já vimos também isso. Quais são os meios de produção que ele precisa? Dos instrumentos e da matéria-prima. Os instrumentos com os quais trabalha o alfaiate, todo mundo pode imaginar, é agulha, tesoura, máquina, etc. E a matéria-prima, que é o fio. Vamos simplificar e admitir que a matéria-prima necessária será só o fio. Bom, com isto, o que é que acontece? Este conjunto de elementos, como nós vimos que era necessário para que se criar um valor de uso, um indivíduo com certa habilidade, determinados instrumentos, determinadas matérias-primas. Então nós temos aqui os 3 elementos dados, logo o resultado dessa conjugação desses fatores será a produção do valor de uso 1, que é a mercadoria M1, que nós supomos que sejam os casacos. Bom, então vamos agora verificar o que acontece com o outro produtor, o produtor P2, que é o agricultor. Ele também é um homem com força de trabalho. E tem uma profissão determinada, que é a profissão de agricultor. O que é que precisa o nosso agricultor para trabalhar? Do mesmo jeito que o outro produtor, ele precisa de meios de produção. Quais são os meios de produção que ele precisa? De instrumentos e matérias-primas. Quais são os instrumentos que ele precisa? Enxada, foice, etc.
pode ter um boizinho, um cultivador, sei lá. Alguns desses elementos que os agricultores utilizam. E a matéria-prima que ele vai precisar para trabalhar é a semente da batata. Com estes elementos juntos, da mesma maneira que nós tivemos aquela junção de elementos ali, existe a possibilidade de criar um valor de uso, e nesse caso nós sabemos que o valor de uso criado é o valor de uso 2, a mercadoria M2, ou seja, as batatas. Pronto. Essa é a observação que nós fazemos, o que é necessário para que sejam criados os valores de uso. Então voltamos agora à questão que nós nos propusemos resolver, que é o que há de comum entre o casaco e os 150 kg de batatas. Esse é o problema que nós temos de resolver. Eis a questão. Vamos utilizar um método que é conhecido, né, que é muito utilizado, que é o método de redução ao absurdo. Esse método consiste em quê? Em levantar hipóteses, todas as hipóteses possíveis, para resolver um determinado problema. E à medida que a gente vai levantando hipóteses e considera que a hipótese é absurda, essa hipótese é excluída do raciocínio. Então, a gente vai levantar uma infinidade de hipóteses para ver se por acaso topamos com uma que possa explicar o que há de comum entre o casaco e as batatas. Então vamos lá. Primeiro, a cor. Será a cor? Não tem como a gente achar algo através da cor, encontrar qualquer associação entre o casaco e as batatas. E o sabor, por exemplo, outra hipótese. Também não pode ser o sabor. O cheiro, pior ainda. Através do cheiro a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. E assim vocês estão desafiados a inventarem todas as hipóteses possíveis, com todas as qualidades inerentes às duas mercadorias. Ou seja, todas as hipóteses que a gente possa levantar serão hipóteses falsas. Temos, portanto, de excluir qualquer propriedade física, química ou organoléptica, aquelas propriedades que a gente identifica através dos sentidos. Nenhuma dessas propriedades pode levar à descoberta do elemento comum entre casaco e batatas. Muito bem. Estas propriedades não podem indicar qual é o elemento comum, porque a gente não vai encontrar nenhuma propriedade desse tipo que seja comum às duas mercadorias. Qual é a consequência desta observação, desta conclusão? É que temos de abandonar o valor de uso e tudo o que constitui o valor de uso. Ou seja, temos de abandonar a utilidade e temos de abandonar o trabalho concreto. Ou seja, nem a utilidade e, portanto, nem o trabalho concreto nos levarão a qualquer hipótese de identificação de algo em comum entre o casaco e as batatas. Bom, agora a gente tem de assumir a responsabilidade por esta consequência. Portanto, a substância de V, do tal elemento V que a gente quer identificar, estudar, tem de ser totalmente diferente dessas propriedades. Nenhuma dessas propriedades pode ser a propriedade que nos levará à descoberta do elemento comum que serve de comparação entre casacos e batatas. Portanto, por aqui a gente não achará quem é o elemento V. Então vamos continuar a análise. Vamos retornar à análise para tentar responder a pergunta, abandonando a utilidade e o valor de uso como indicadores da substância desse tal elemento V. Então vamos assumir a responsabilidade por essa consequência. Vamos, no caso da produção, que nós já vimos antes, excluir a utilidade como fonte de referência, porque pela utilidade nós não chegamos a lugar nenhum. Então, para excluir a utilidade, excluímos o trabalho concreto. Ora, mas o trabalho concreto, como nós já definimos aqui, é o trabalho de um homem com força de trabalho, com uma profissão determinada de agricultor ou de alfaiate, usando meios de produção e matérias-primas, instrumentos e matérias-primas. É isto que cria a utilidade. Mas nós acabamos de concluir que a utilidade não nos interessa para nada. Ou seja, o valor de uso 1 e o valor de uso, os valores de uso não nos interessam. Portanto, vamos eliminar o valor de uso. Eliminamos o valor de uso 1. Ora,
Se eliminamos o valor de uso 1, estamos eliminando o fio, as matérias-primas, estamos eliminando os meios de produção todos e, consequentemente, para que a gente precisa da produção do alfaiate? Não precisa da produção do alfaiate, portanto, P1 não interessa se ele é alfaiate. Restou o homem com força de trabalho. Então vamos agora ao produtor agricultor. Da mesma maneira que nós fizemos com o produtor alfaiate, para nós a utilidade não serve para nada, então nós vamos eliminar a utilidade. Eliminando a utilidade, isso aqui também não serve para nada, porque isso foi utilizado para produzir a utilidade. Então vamos eliminar as matérias-primas, vamos eliminar os instrumentos de trabalho, consequentemente estaremos eliminando todos os meios de produção, não nos interessa. Ora, sem meios de produção e sem matéria-prima, a produção do agricultor não tem significado. Então vamos também eliminar a produção do agricultor. A única coisa que restou, de um lado e do outro do nosso quadro, das observações que fizemos, o homem com força de trabalho e o homem com força de trabalho. Portanto, estamos caminhando na direção de descobrir o que está no núcleo do elemento V. Entre casaco e batatas, a única coisa que há de comum é de ambos terem sido produto do trabalho de um homem com a sua força de trabalho. É exatamente o que vai restar, com esse esforço que nós estamos fazendo de raciocínio. Resta o homem com a força de trabalho. E além disso, ao mesmo tempo que chegamos a essa conclusão, chegamos a um outro conceito que era necessário descobrir, que é este. O trabalho visto como dispêndio de energia humana chama-se trabalho abstrato. Nós já tínhamos visto o conceito de trabalho concreto, agora estamos descobrindo o conceito de trabalho abstrato. Portanto, para nós, o trabalho que é trabalho humano tem um duplo aspecto. Ele é concreto e abstrato. Aliás, essas duas categorias nós já apresentamos como duas categorias da lógica dialética. Portanto, não é novidade do ponto de vista da filosofia a utilização dessa categoria. O Marx foi o descobridor disto, duplo caráter do trabalho. O Smith e o Ricardo não conseguiram descobrir isto, que são os antecessores do Marx. E daí não terem conseguido dar o passo que o Marx foi capaz de dar, potencialmente porque ele era um excelente conhecedor de filosofia e dominava a lógica dialética. Chegamos então a essa conclusão que existe um outro aspecto do trabalho que é chamado trabalho abstrato. E o que está por trás dele é a força de trabalho. Passamos ao quadro seguinte, onde vamos tratar agora com mais detalhes disto. O elemento V, e aí sim está aqui a descoberta, o elemento V comum a todas as mercadorias é constituída pelo trabalho abstrato. O trabalho abstrato é a essência do elemento V. E qual é a substância do elemento V? O elemento V que chamaremos valor. É o elemento V que nós vamos chamar de valor. Então estamos descobrindo agora um outro conceito que o Marx utiliza. Nós já tínhamos trabalhado com dois, valor de uso e valor de troca. Esses dois conceitos são resultados da simples observação. Observamos a mercadoria e descobrimos a utilidade. Observamos o mercado e descobrimos o valor de troca. Esse conceito que agora estamos descobrindo, ele não é resultado de uma observação direta, mas de uma dedução lógica. Portanto, o valor não é visível. Ele tem que ser deduzido logicamente quando você analisa o fenômeno valor de troca. Com isto, nós saltamos para a segunda questão que nós queríamos investigar, que é o problema da mensurabilidade. Como pode um valor ser medido? Descobrimos o elemento. Então, A de M1 é igual a B de M2, porque existe valor em um e existe valor no outro. Mas como é que eu vou medir esse valor? Eu preciso agora de encontrar uma unidade de medida. O trabalho abstrato mede-se pela sua duração. E a duração mede-se pelo tempo. O que é algo que o homem já consegue utilizar esse recurso há muitos anos, mesmo antes do capitalismo surgir, você já tinha formas de medir a duração do tempo, com vários tipos de mecanismos. O tempo mede-se atualmente, a gente pode medir o tempo em horas, minutos, segundos, etc. Portanto, descobrimos a essência do valor. O elemento que se esconde por trás de todas as trocas, o tal elemento V, chama-se valor, é um novo conceito.
Este valor é constituído pelo trabalho humano abstrato, e esse trabalho humano abstrato mede-se pela sua duração através da unidade tempo, que se mede em horas, minutos, segundos, etc. Bom, o problema não está ainda resolvido. Resolvemos as questões básicas, mas temos de continuar ainda para resolver algumas dúvidas que podem surgir. Primeira delas, esses conceitos de valor individual e valor de mercado. Eu vou imaginar que numa determinada sociedade existam 3 produtores produzindo a mesma mercadoria. É evidente que os homens não são iguais, portanto, os produtores trabalharão com habilidades diferentes e com um grau de intensidade diferente. Cada um desses trabalhadores vai criar uma determinada mercadoria e nós vamos supor que o tempo que eles vão gastar será diferente. Ou seja, o produtor P1 gasta 1 hora para produzir a mesma mercadoria, o produtor P2 gasta 2 horas também para produzir e o produtor P3 gasta 3 horas. Qual é o problema que vai se pôr? Os 3 caminham para o mercado e no mercado apresentarão as suas mercadorias e é evidente que cada um deles vai querer receber pela mercadoria o tempo que ele gastou. Como a sociedade irá reagir? Estes valores são o que nós chamamos de valores individuais. Cada um produtor tem o seu valor individual, o tempo que ele gastou. Mas a sociedade não pode pagar a cada um exatamente aquilo que ele gastou. Por quê? Se a sociedade fizesse isso, imaginem se vocês que estão assistindo essa aula, cada um dos produtores recebessem cada um deles o tempo que gastaram. O produtor P3, que é o mais incompetente, levou 3 horas para produzir o produto, receberia as 3 horas. A gente está supondo que é o mesmo produto. E o produtor mais eficiente, que levou 1 hora para produzir o produto, só receberia 1 hora. Qual seria a reação natural dos produtores? No momento seguinte, cada um deles faria malandragem maior do que o outro. Ou seja, quem gastou 1 hora ia trabalhar mais devagar, para ver se gastava 2 horas e recebia 2 horas. Ou até mais, 4 horas, 5 horas. A sociedade viraria uma sociedade de malandros, de vagabundos, cada um querendo trabalhar menos do que o outro, ou gastar mais tempo, na tranquilidade, para fazer sua mercadoria. Esta sociedade se destruiria, seria uma sociedade autofágica, ela devoraria a si própria. Portanto, isso não podia existir. Se o caminho fosse esse, a sociedade desapareceria. Então a sociedade criou um mecanismo para se defender deste problema. Os valores individuais não podem prevalecer por essa razão. O que é que temos de fazer? O mecanismo que a sociedade criou foi precisamente este aqui, o mecanismo do tempo de trabalho socialmente necessário. Como é que a gente vai determinar esse tempo de trabalho socialmente necessário? É o tempo, em média, que a sociedade gasta para produzir um tipo de mercadoria. Portanto, a sociedade vai procurar uma média. É esta média que determina o valor que nós vamos chamar de valor de mercado. Nós temos falado aqui em valores individuais. Estes são os valores individuais, é o valor que cada produtor gasta para produzir a sua mercadoria. Agora nós estamos apresentando o conceito de valor de mercado, que é a média social que a sociedade estabelece para evitar a malandragem e para evitar que ela se autodestrua. Portanto, o tempo de trabalho socialmente necessário, ele é um regulador social, criado espontaneamente pela sociedade, não foi ninguém que o criou com nenhuma intenção. Está aqui um gráfico que nos ajuda a compreender isso. O que é que a gente vai acrescentar aqui? Está aqui o produtor P1, está aí o gráfico do tempo, gastou 1 hora para produzir a mercadoria. O produtor P2 gastou 2 horas para produzir a mercadoria e o produtor P3 gastou 3 horas para produzir a mercadoria. O que é que nós vamos fazer com esses tempos diferentes? Nós vamos juntá-los e com eles nós vamos calcular aquilo que nós chamamos de tempo de trabalho socialmente necessário. Ou seja, para produzir esta mercadoria, que é a mesma, os trabalhadores gastaram em média 2 horas. Este será o tempo de trabalho socialmente necessário e é ele que a sociedade estará disposta a pagar a todos os produtores. Vejam bem, nós não estamos introduzindo aqui desequilíbrios entre oferta e procura.
Isto acontece com absoluta igualdade entre oferta e procura. Tudo que for produzido será consumido, mas a sociedade não vai se dar o desperdício de remunerar a cada um pelo tempo que ele gastou. Então, já nessa altura haverá concorrência entre os produtores, mesmo a gente admitindo a igualdade entre oferta e procura. E a sociedade pagará a esses produtores o tempo de trabalho socialmente necessário, que neste caso, nesse nosso exemplo, é de 2 horas. Qual será a consequência disso? Esta média determinará o valor de mercado, 2 horas. Portanto, é aqui que estará, é isto que o mercado considerará como válido. E a consequência vai ser qual? Este produtor aqui que gastou 3 vai perder 1 hora. Não vai receber as 3, vai receber só 2. Portanto, ele perde 1 hora. E este trabalhador aqui, mais hábil, mais competente, que só gastou 1 hora, ganhará 1 hora de trabalho. Portanto, este trabalhador menos eficiente será punido, o trabalhador mais eficiente será premiado pela sua eficiência. É claro que isso conduzirá a sociedade, no momento seguinte, a um novo estágio de eficiência. Esse produtor tentará migrar para este campo e produzir com mais eficiência para ter maiores vantagens. É este o papel que o regulador social, chamado tempo de trabalho socialmente necessário, vai exercer na sociedade, criando o valor de mercado como o valor que é aceito pela sociedade. Temos mais alguns problemas a enfrentar. O problema da complexidade e da intensidade do trabalho. A gente está considerando que as pessoas trabalham e trabalham de modo igual, mas a gente sabe que isto não acontece. As pessoas trabalham com intensidade diferente e com complexidade diferente. Portanto, tanto a complexidade como a intensidade influenciam a quantidade de valor que é produzida por tempo de trabalho. Vamos pegar cada um deles, começando com a complexidade. A complexidade do trabalho. Qual será o resultado dela? Podemos classificar o trabalho como simples e complexo. O trabalho simples produz um menor valor por unidade de trabalho. E o trabalho complexo produz mais valor por um tempo de trabalho. O que significa o quê? É por isso que os engenheiros e os peões de obra da construção civil ganham salários diferentes, eles criam valores diferentes. Então não há nenhum prejuízo para o proprietário de uma empresa qualquer quando ela remunera melhor os trabalhadores mais qualificados, porque esses trabalhadores mais qualificados desenvolvem um trabalho complexo e remuneram menos. Não há nenhuma injustiça nisso do ponto de vista da economia política. Agora, para efeito de construção da nossa teoria, nós vamos utilizar uma hipótese simplificadora, que é, por uma questão de simplificação, consideraremos todo o trabalho como trabalho simples. Então nós vamos igualar todos os trabalhos, vamos utilizar o trabalho simples como base de raciocínio. E quando a gente quiser introduzir um trabalho complexo, a gente multiplica o trabalho simples por um certo número n e teremos então, reduziremos o trabalho complexo a um número n de trabalhos simples. Então isto aqui será uma hipótese simplificadora com a qual nós vamos trabalhar ao longo de toda a montagem da teoria que nós vamos fazer. E a outra questão, que é a intensidade do trabalho. A intensidade do trabalho cria um problema também. O trabalho com mais intensidade produz mais valor por unidade de tempo. Se o trabalhador trabalha mais intensamente, na mesma hora ele criará uma quantidade maior de valor. E se o trabalhador trabalhar com menos intensidade, em 1 hora de trabalho, ele vai criar uma menor quantidade de valor. Portanto, a intensidade influi na quantidade de valor criada por tempo de trabalho. O que é que nós vamos fazer? Vamos introduzir também uma outra hipótese simplificadora, que é esta aqui. Por uma questão de simplificação, consideraremos todo o trabalho como trabalho de intensidade média. Portanto, nós vamos fugir desse problema para não atrapalhar o nosso raciocínio, considerando todos os trabalhadores que trabalham com a intensidade média. Mas ainda um outro problema a abordar em relação a essa questão do valor, que é o problema da produtividade. A produtividade do trabalho é medida pela quantidade de valores de uso que se produz por tempo de trabalho de mesma qualidade. Vejam bem. A quantidade de valores de uso
que se produz num determinado tempo, tempo de uniformizar o trabalho, é um trabalho da mesma qualidade, isso é que a gente chama de produtividade do trabalho. E aí, com as consequências, quanto maior a quantidade de valores de uso, ou a quantidade de unidades que for produzida, com os mesmos tempos e qualidade do trabalho, maior será a produtividade. Se eu produzo no mesmo tempo, com a mesma intensidade, com a mesma qualidade do trabalho, o número maior de produtos, eu digo que a produtividade do trabalho cresceu. E ao contrário, quanto menor a quantidade de valores de uso produzidos com os mesmos tempos e qualidade do trabalho, menor a produtividade. Se eu continuo a trabalhar, só que agora a quantidade de valores produzidos no mesmo tempo e de trabalho da mesma qualidade for menor, eu digo que a produtividade do trabalho diminuiu. Portanto, a produtividade influi na quantidade de produtos que eu produzo numa unidade de tempo sem que se intensifique o trabalho. Sem que se intensifique. Portanto, é um trabalho da mesma qualidade. Essa questão é uma questão muito importante, porque normalmente na imprensa, nas outras versões da teoria econômica, você não encontra essa diferença entre intensidade e produtividade. E qualquer aumento de produção por unidade de tempo é chamado de aumento de produtividade. Para nós, não. Se a produção por unidade de tempo aumenta, pode aumentar por duas causas. Ou porque aumentou a intensidade, ou porque aumentou a produtividade. São efeitos completamente diferentes. Frequentemente, na vida real, os dois fenômenos são coincidentes e a produção por unidade de tempo aumenta, em parte por causa do aumento da produtividade e em parte por causa do aumento da intensidade do trabalho. Portanto, essa é a última questão que nós queríamos abordar no que se refere ao conceito de valor e à medição deste conceito. Na próxima aula continuaremos avançando na montagem da nossa teoria.